Fala pessoal, começando mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês o estudo e análise das ações que eu entendo ser interessantes e que podem dar alguma oportunidade agora para o curto prazo, tá? Lembrando aí que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e, gostando do conteúdo, considere deixar o seu like para o YouTube entregar o conteúdo aí para mais pessoas, tudo bem? Bom, pessoal, uma semana mas eu diria que não vejo como uma semana ali para ficar caçando tomada de risco, tá? Não achei nada interessante em contexto de montar a operação ali que me deixe pelo menos confortável, tá? A maioria dos papéis entregaram já uma movimentação de baixa, né? Vieram caindo ali basicamente em linha reta. Não vejo ainda contexto para compra, tá? E também não vejo ali possibilidade de vendas. Resumindo, basicamente o que eu olhei aqui das ações essa semana, não achei, mais uma vez, não achei nada interessante e acredito que indo mais naquela linha que eu comento aqui com vocês, e aí tem que ver se faz parte do seu perfil ou não, aquelas operações mais dinâmicas, tá? Que se for surgir alguma coisa, vai surgir durante a semana, já com o pregão semanal, né? Ali no dia a dia, rolando. Ou naquelas falhas de fundo, em ativos que caíram direto 2 semanas sem correção, e vai mais naquela linha de trade de volatilidade, tá? Então, não vi nada assim que chamasse muita atenção, mas olhando o nosso Ibovespa, né? Mais uma semana de queda, se aproximando da região de suporte aqui, que é o fundo que sustenta a nossa tendência de alta até então, na região aqui dos 175 mil pontos, para ser bem exato. Mais abaixo, nós temos aí o índice não, o Ibovespa, né? Voltando a trabalhar em uma possível região de interesse, que a gente vai conseguir olhar lá pelo tempo gráfico diário, que é um gap entre barras aqui embaixo, onde iniciou esse último impulso anterior aqui forte do Bovespa, gerando aqui esse desbalanço de preço. Tá? Significa que é para comprar aqui, que vai ser fundo? Não, mas significa que é uma região onde atrai o preço. Tá? O Ibovespa vem de uma semana aqui caindo em linha reta sem grandes correções. Mais abaixo, caso venha perder os 175, nós temos também, em confluência com essa região de gap aqui para trás, a média móvel de 10 períodos do tempo gráfico mensal, que nós anotamos aqui há 2 semanas atrás para acompanhar, né? Só para bater, ó. Gráfico mensal, média móvel de 10, bem referente, né? Média móvel de 20 está mais lá embaixo. Por enquanto, vamos aqui considerar nessa região que fica aí nos 169.840 pontos. Tá? Vamos ver se o Ibovespa, durante essa semana que viola esse fundo e tenta fazer uma correção para essas regiões mais aqui acima, para depois lançar mais uma perna de impulsão para baixo. Inclusive, até desenharia aqui a possibilidade de um ombro, cabeça, ombro, né? Mas, por enquanto, sem cenários de compra, tá? Abaixo de 175. Para quem estava comprado no BOVA11 por algum motivo estava protegendo a operação, a perda desse fundo seria motivo para encerrar, né? Em contrapartida, nós temos o dólar. Se a gente for olhar pelo tempo gráfico semanal, fecha com engolfo de alto, volume ainda abaixo da média, né? Um volume relativamente ruim, perto aos outros, mas a gente vê a movimentação ali do Ibovespa mais para baixo e o dólar caiu aqui igual a banana, né, cara? Não corrigiu em nenhum momento por muito tempo, podendo fazer uma correção, tá? Se a gente fosse considerar essa linha de tendência de baixa, que vem desde lá de 2024, na região ali de setembro, e bate com o topo anterior, o dólar aí teria a região ali de 5.440 como principal zona de resistência no momento, caso ele continue essa correção mais para cima. Tá? Lembrando que ele volta a reagir em cima de uma zona de suporte que vem desde 2018 e conseguiu segurar o preço pelo menos por enquanto. Tá? O que seria ver aqui no tempo gráfico diário, basicamente um OPOI, né? Revertendo o curtíssimo prazo, caso nós tenhamos ali o Ibovespa de fato passando ainda um movimento mais negativo, buscando regiões ali de correção mais para baixo. Tá? Se não fosse Petrobras e Vale segurando em topo, que são os dois papéis que têm mais peso dentro do nosso Ibovespa,
com certeza o nosso Ibovespa já estaria bem mais abaixo de 175 mil pontos, tá? Só para exemplificar para vocês, antes da gente partir para a nossa análise setorial, nós temos Vale 3 lateral em topo e Petrobras também lateral em topo. Se esses ativos estivessem tendo uma correção um pouco mais forte, o nosso Ibovespa já estaria mais para baixo. Assim como nós temos, ali até partindo já para a nossa análise setorial, começando pelo IFNC, que também é um setor ali bem relevante, né, contando com os 4 bancos que também têm o maior peso dentro do nosso Ibovespa, tirando Petrobras e Vale. FNC. Esse aqui já andou mais forte para baixo. Tá? Ele volta a testar uma região de topo anterior, que é essa faixa aqui dos 17.398. Se a gente coloca as médias, se aproximando aí da média móvel de 50 períodos do tempo gráfico semanal, mas nós já temos a confirmação da primeira perda de fundo, após longo período de alta, com a semana passada fechando abaixo do seu último fundo, que sustentava até então a tendência de alta no curto prazo, que era essa região dos 18.113 pontos ali, para ser mais exato. Tá? Ou seja, o setor financeiro já entregou o movimento para baixo, fazendo uma correção mais forte junto a outros papéis. Tá? Só travar aqui, mas a gente vê isso que comenta, né, pessoal? Ele sai daqui do topo, olha, e vem direto no fundo, sem nenhuma correção. Então, nessa zona, ficar atento durante a semana, que ele pode sim fazer um repique aqui para cima, porque nós estamos numa região de suporte, sem correção, depois de agredir muito forte na venda, ou seja, não tem vendas aqui embaixo. Tá? Não tem, eu não vejo motivos para vender aqui embaixo nessa região, sem um contexto de correção anterior. Tá? Mesmo que seja para ele lançar mais uma perna de correção para baixo, buscando suportes ainda mais abaixo, na região de 16.840 pontos. Significa que seria ver um cenário mais puxado para o sentimento ainda negativo e de realização dentro dos ativos do setor financeiro. Tá? O setor imobiliário também acabou tomando uma porrada nas 4 últimas semanas, né? Tempo gráfico semanal também fechando abaixo do seu último fundo, inclusive com ombro, cabeça, ombro. Quebra também uma linha de tendência de alta de curtíssimo prazo pela primeira vez. Próxima região de suporte no índice imobiliário, região dos 1.260. Tá? Mas vale lembrar que também vem de um movimento esticado, 4 semanas consecutivas caindo em linha reta. Eu não vejo muita vantagem em vender os ativos imobiliários nesse momento. Tá? O índice de consumo, né, o IPOM, esse aqui já é bem mais fraco. Ele aciona o ombro, cabeça, ombro, podendo trabalhar ainda com movimentações mais para baixo. Significa que o setor de consumo também anda com sentimento mais negativo. Tá? Não vou me estender muito aqui. Nós temos o IEX. Esse aqui é o mais resiliente, né? Mas também vem agora de uma correção. O tempo gráfico diário desenvolve um movimento, mas diferente dos outros setores, o elétrico ainda não perdeu o seu fundo principal de curto prazo. Né? O fundo está aqui embaixo. Ó. O fundo principal é esse aqui. Mas ele vem direto com uma correção curta até esse momento. Tá? Apesar de ser o setor mais forte no momento, que segurou mais, né? Ou seja, que tancou ainda mais essa queda, ele segue com um sentimento ainda mais negativo, uma agressão menor, mas se a gente pega para olhar o tempo gráfico semanal, subiu para caramba e seria normal ele fazer uma posição um pouco mais ampla, que seria um descanso para os ativos do setor. Tá? O IMAT foi muito puxado ali por GGBR, por Gual, por RAN3, na puxada de meses atrás, mas agora também já mostra um pouco mais de fraqueza, uma reacumulação aqui nessa região de topo, tá? Podemos fazer uma onda positiva A, B e ainda mais para baixo nessas regiões aqui. Beleza? Ou seja, pessoal, um cenário, ao meu entender, mais confuso, tá? No sentido de não ter nada claro para já iniciar aquela semana ali, né? Ansioso
para buscar as operações, já acho que é ao contrário, a maioria dos papéis em zona de trava, zona de briga, sem contexto já para iniciar a semana ali pensando em algo. Tá? Dito isso, partindo aqui para os ativos, que eu separei já nas últimas semanas, que a gente já tinha mostrado, mas eu trouxe eles aqui de novo, porque, mais uma vez, não vejo nada para fazer, mas são ativos que eu sigo ainda monitorando, que é BPAC, né? BPAC ainda segue mais fraca no topo, agressão na venda, né? Montando aqui uma lateralidade em topo, podendo voltar a corrigir aqui mais para baixo, tá? Que seria testar essas regiões de suporte dessa linha de tendência de baixa, voltando abaixo de 50% de todo o seu último impulso. Com esse fundo originando essa renovação de máxima, uma correção em pelo menos 50%. Essa região de 49,38 me parece interessante, ou seja, abaixo dela, né, considerando oferta e demanda abaixo de 50% de todo esse impulso. E um ponto de trava, né, aqui, olha, é a última barra de cor contrária antes de uma expansão de preço. Tá? E fica aqui também na região de 38,02, é uma região que eu fico mais atento ali para buscar algo em BPAC. Tá? A maioria dos papéis segue mapeados, que eu já trouxe para vocês nas últimas semanas, mas que eu ainda não vejo nada para fazer que me agrade nessas regiões aqui. Tá? Range 3, também tomando pancada, tá? Eu vou dar prioridade para mostrar o tempo gráfico semanal. Região de briga, em cima de média móvel de 200, em cima de média móvel de 50 do tempo gráfico semanal. Região de trava do último fundo, né? Que se a gente vai puxar aqui para a esquerda, olha, toda essa região de trava, eu vou tirar as médias para a gente dar ênfase no preço. E nós temos o ativo voltando a trabalhar aqui nessa região, olha, da faixa dos R$40. Ou seja, rápida explicação do contexto que eu comento para buscar algo ali mais dinâmico, naquele sentido de buscar entradas em day trade dentro desse cenário, que o risco ele diminui, se for o caso, até diminuir a mão, que é importante agora nesse momento, que nós não temos nada claro ainda muito para compra, nem para venda, e volto a repetir o que eu já venho falando nas 2 últimas semanas, das operações iniciadas ser mais aquele contexto de operações mais rápidas e não ser aquele sentimento de montar uma operação para carregar para 2, para 3 semanas, sendo coisas, ou seja, operações mais dinâmicas. Falha de fundo, falha de topo, aquele movimento mais lateral em topo, você buscar ali operações em regiões de resistência ou de suporte no tempo gráfico diário, no tempo gráfico semanal, utilizando a abertura da semana em tempos gráficos de 15 minutos, de 60 minutos, tentando encaixar uma operação com risco de day trade e a operação desenvolvendo, você carregar ali para 2, para 3 dias, pelo menos é isso que eu estou vendo nesse momento, que olhando o range 3, movimento mais para baixo, renovou máxima, voltou para testar fundo, tem linha de tendência de baixa nessa região, ponto principal, região dos 40,47. Se eu olho no tempo gráfico diário, o papel vem desenvolvendo movimento de baixa, está nessa região de fundo por enquanto, olha. Tanto dessa linha de tendência de alta mais ampla, quanto uma região de suporte aqui também mais curta, né, olha, que nós poderíamos considerar esse fundo, esse zigue-zague para baixo, o ponto aqui embaixo, na região dos 40, o que seria, caso ele venha direto para cá, sem uma correção no meio do caminho, seria um bom ponto. Mais uma vez, já demarquei pela região do tempo gráfico diário, eu jogaria lá pelos 15 minutos, 60 minutos, né? Caso ele venha direto para essas regiões sem grande correção, olha, quem sabe aqui me dá uma possibilidade aí de day trade, caso ele venha caindo direto em linha reta, sem grandes correções antes, partindo mais para aquela questão de trade de volatilidade, tá? Para depois tentar pegar aqui um impulso para cima. Essa seria a primeira possibilidade, tá? Explicando um pouco mais dessa questão dinâmica, tá? Tá nessa região, outro contexto que eu fico observando durante a semana. Tem um ponto, tem um gap aqui, olha.
Virou, veio para cá, não caiu, voltou para cá, subiu, com volume caindo, candles pequenos, pode ser uma boa região para buscar por vendas aqui na faixa dos 45,77, exatamente usando aí o ponto lá embaixo como um alvo, olha. Tá? O que eu estou levando em consideração aqui? Esse topo e esse fundo. Uma região aqui mais ou menos de 50% de todo esse impulso de baixo, tentando desenvolver o movimento ali mais para baixo, com operações mais curtas de day trade. Tá? Mas lembrando que, olhando para esse cenário, Rente 3 é um dos papéis mais complicados para se fazer isso nesse momento. Tá? Acredito que dentro desse cenário nós temos ali outros ativos que estão melhor para observar. Tá? B3 a CA3, não vejo nada para fazer. Ponto que eu fico atento ali, olha, na região dos 15 e 18, tá? Tem bastante confluência naquela região, sendo todo esse nível de resistência que pendurou aí desde 2021 até dezembro de 2025 aqui, quando o B3 e C3 conseguiu fazer um grande impulso de alta e desenvolver, inclusive, renovação de máxima histórica. Tá? Então, esse ponto me chama bastante atenção para ficar atento. Mais uma vez, significa que é para comprar ali de qualquer jeito? Não, mas significa que é um ponto que tem bastante atração para o preço. E melhor do que marcar essas regiões de interesse é observar a maneira com que o preço chega nessas regiões. Chegou com muita agressão de venda? Chegou muito esticado? Ou não, veio corrigindo durante o processo? Ou não, veio direto, caiu 8%, 9% em 2, 3 dias? Então, tudo isso vai fazer a diferença do que querer comprar e vender só direto nessas regiões de interesse. Tá? Abaixo de 50%, olha, dessa região, linha de tendência de alto e de curto prazo, que não é muito forte. Está bem fraca essa região, olha. Observaria aqui, quem sabe, uma queda rápida de volatilidade para cá, olha, para a região dos 15, com 15. Se ele faz isso, por exemplo, direto, sem corrigir, percebam que o último topo corretivo foi aqui em cima, que foi uma correção curta. E ele veio direto. Se ele rasga esse fundo e vem para cá direto, olha o tamanho dessa perna de baixa, interagindo com uma região de defesa do tempo gráfico semanal. Um topo aqui anterior também, olha. Mais uma vez, o que eu faria nesse cenário? 15 minutos, 60 minutos, dentro dessa região demarcada lá no semanal, no diário, olha, como é que fica mais claro? Olha o tamanho de que seria a movimentação de baixa sem uma grande correção. E aí aqui sim, cara, se ele deixasse algum contexto de confirmação pelo 15 minutos, olha, buscar uma entrada nessas regiões, tá? Mais uma vez explicando um pouco desse cenário que eu falo de trade mais dinâmico, tá? Porque por enquanto, a diário não vejo nada, não vejo compra, não vejo venda. Gráfico semanal, não vejo compra, não vejo venda. Outro cenário, tá próximo de um fundo aqui, tá? Fundo, o último fundo que sustenta a tendência de alta por enquanto, porque através desse fundo nós tivemos renovação de máxima. Então, esse fundo é o último fundo que sustenta a tendência de alta no curto prazo. Se ele não perde esse fundo, o que eu avaliaria aqui? Ó? E aí, mais uma vez, tá, pessoal? Levando ali para day trade, tá? Aqui, ó. Esse último topo, eu marco aqui no diário, venda. Regiãozinha vermelha. Opa, estou só travado. Se eu jogo isso lá para os 15 minutos, se ao invés dele descer direto, igual eu comentei, qual é o outro cenário? Uma leve reacumulação. Se ele sobe a partir daqui, olha, e chega aqui já sem força, eu posso esperar uma confirmação de venda aqui, ó, em cima nos 15 minutos. Para depois tentar fazer isso, olha, para teste de fundo. Aqui, ó. Considerando que, mais uma vez, ó, topo descendente, impulso. Seria aguardar uma correção nessas regiões para tentar vender, quem sabe, na formação de mais um fundo ali descendente, considerando o cenário mais negativo das 2 últimas semanas. Tá? Então, diário, semanal, não tem nada para fazer, só para a gente bater aqui com as médias do semanal, ó, 9 na 20,
E naquela região dos 38,2, olha, tem a média móvel de 50 também do semanal, que eu entendo ser bem interessante, né? Se a gente vai olhar os indicadores de B3 a CA3, ainda segue vendido no semanal, né? O estocástico saiu lá em cima dos 85, passou abaixo de 50. O Trix também já virou para baixo, lá em cima, olha, a linha azul cruzando a preta. Tá? Então, os indicadores ainda seguem vendido. No diário, segue sobrevendido, tanto o estocástico quanto o Trix, né? Ele tem essa questão de sobrevendido, mas no sentido de estar fundado para baixo. Então, a gente tem aquela divergência de diário com semanal e eu não gosto de operar desse jeito, tá? Por isso que eu vou para 15 minutos, 60 minutos, se tiver que fazer alguma coisa para tentar pegar uma operação com stop ali entre 1 a 2,5% e alvos mais curtos, de 4 a 5%, sendo ali trades mais rápidos, tá? Deixa eu, né, mais uma vez, finalizar aqui meu escritório, as pinturas aqui, voltar meus monitores, por enquanto só com o notebook, que eu vou ver de alguns dias da semana, pegar ali meio-dia e meio, para fazer um ao vivo no YouTube de day trade em ações, para a gente, né, no meio do dia ali com o mercado aberto e observando e batendo um papo mais com essas operações dinâmicas, tá? Vamos ver, né? Porque a galera aqui falta interação. Eu me estendi demais, deixa eu ver se está gravando, estou com uma tela só. Bradesco, acho que já trouxe para vocês. Não vejo nada por enquanto, quebra um fundo também de curto prazo, fecha abaixo do fundo de curto prazo, vem de 4 semanas consecutivas de baixa, então assim, não vejo venda, não vejo compras nessa região. Considerando o movimento mais amplo, marcou fundo em fevereiro de 2025 com a máxima aqui no dia 2 de 2 de 2026, ou seja, basicamente um ano de movimento, onde a região que tem mais confluência aqui, essa daqui, né, olha, eu tenho todos esses topos aqui anteriores, ó, e aí deixa eu marcar, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu marcar aqui de trava mais escuro, puxar para cá, ó, que é uma região de trava, essa faixa aqui dos 15,90, né, ó, fundos anteriores, aí depois rompeu, serviu como resistência, olha, ou seja, é uma região de trava para o preço. Mais uma vez travou e ainda agora não foi testado como suporte. Ou seja, o preço chegando nessa região significa que eu vou comprar a qualquer preço e a qualquer custo? Não. Mas significa que é uma região que eu tendo a prestar mais atenção e levar mais em consideração os movimentos que acontecerem aqui dentro. Tá? Ou seja, caso ele. Aqui é gráfico semanal, lembrando, né? Tempo gráfico diário, deixou alguma confirmação alinhado com 60 minutos. É uma zona onde eu poderia buscar ali por compras. Tá? Se a gente vai colocar as médias, por exemplo, essa faixa aqui, olha, ela tem média móvel de 200 do semanal também, que é nos 14,90. Então tem toda essa região de trava, mais média móvel de 200 por enquanto. Tá? Pensando até ali mais para médio prazo, é uma região onde, para quem busca recompras no papel num prazo maior, pode ser um bom ponto ali para avaliar essas validações e também o sentimento atual do mercado naquele momento, né? E mais uma vez, vai depender de como o preço chegar nessa região, né? Esse aqui é tempo gráfico semanal. Também está vendido os indicadores ainda, fraco, né? Se a gente vai olhar diário, já passou para baixo de todas as médias, mas já vem caindo sem correção desde aqui de cima, olha. Então ele vem aqui, marca um topo, até marca um topinho aqui, mas uma correção curta, e vem direto romper um nível importante de suporte aqui embaixo. Ou seja, eu não vejo vendas aqui. O que, que eu poderia avaliar aqui? Cara, 15 minutos só. E aí, pensando nesse cenário mais dinâmico, onde eu tenho um ponto de trava de curto prazo aqui embaixo, nesse martelo que foi testado na semana passada, pelo menos para ter uma referência ali no intraday, olha, e aí deixa eu travar isso aqui, que é um ponto, possibilidade de pullbacks para venda nessas regiões do 19,63. Não significa que eu vou vender ou vou comprar nessas regiões que eu demarco, mas são regiões que eu demarco para prestar atenção no comportamento do preço, seja em um cenário mais de venda ou um cenário mais de compra, tá? Deixa eu ver se ele passa aqui, passa até esse fundo aqui.
15 minutos. Tem alguma coisa interessante ainda? Nada. Absolutamente nada. Tá? Então, vamos supor que pelos 15 minutos, o que me validaria para tentar uma compra aqui nesse cenário, olha, o papel está em baixa, está em baixa. Se ele vem aqui mais para baixo, seria interessante, volta para cima aqui no intraday, ó, quebrando esse último topo aqui, ó. Quebrar dois é melhor ainda, né? Deixando um fundo e um topo no intraday. Aí sim eu tentar comprar aqui, olha, para carregar até aquele ponto de venda. Qual que é o outro cenário? Ah, não fez, até subiu, mas não deixou nenhum cenário de compra aqui. Subiu até aqui em cima, subiu capengando. É uma região aqui, ó, inclusive tem gap aqui em cima no intraday, ó. Eu posso procurar por vendas aqui, ó. Tá? Então, considerando o que esse cenário aqui de venda? A máxima lá em cima, o fundo aqui embaixo e uma região mais ou menos de 50% de todo esse primeiro impulso para baixo. Tá? Então, esse é o cenário. Tem alguma coisa para fazer já? Não. É observar durante a semana, principalmente na abertura de segunda-feira. Tá? Não vejo ainda nada interessante no papel. Eneve, também não vejo nada, né? Comentei que você estava bem esticado, semanal subiu para caramba. Ponto que eu gostaria de ver o papel, e lembrando que o mercado não está nem aí porque eu gostaria, tá? Mas essa região aqui embaixo me chama a atenção, dos 28,70. Por quê? Região de topos anteriores, a região que pega inclusive um FVG, né, que é o Fair Value Gap, dessa barra de desbalanço de preço que rompe essa reacumulação, considerando esse fundo e a máxima aqui, olha, eu tenho 50% em confluência com região de troca de polaridade. Tá? Tem um fundo aqui que pode ser usado como um fundo de indução, ou seja, ele avança para cá, olha, e aí mais uma vez, o que eu posso fazer? De enxerido, caçar sarna para se coçar lá nos 15 minutos, dentro da região marcada, aqui embaixo, na região dos 22,50, para ver se aqui ele me deixa algum cenário nos 15 minutos, vamos ver se nos 5 minutos tem liquidez, Eneve. A Eneve 3 tem uma liquidez para o intraday sim, até pelos 5 minutos. Né? Tentar uma compra aqui embaixo nessa região, tá? Vamos só ver as médias no semanal. Ó, tem média móvel de 20 também ali interessante, tá? Então ali eu posso ir para aquele cenário mais dinâmico aqui nessa faixa. Então, não vejo ainda compras para alongar nem nada, tá? Movimentação sugere correção até aqui embaixo nos 22,70. Mas tem aqui os 23,70, que é uma região que vale a pena dar uma olhada também, para quem olha ali mais no intraday e gosta de fazer isso. Suzano, não vejo nada, tá, pessoal? O papel trabalha dentro de uma lateralidade ampla, dentro do médio prazo, né? Vem agredindo a sua faixa de suporte da região dos 42. Caso venha perder essa faixa, a região do suporte ali, R$ 37,00, tá? 37,40 para ser mais exato. Percebam que o papel ele pode querer agredir ainda mais para baixo, que pelo semanal ele larga um martelo na semana retrasada, onde ele rompe a máxima, atraindo o comprador, só que na mesma barra, ou seja, na mesma semana, porque isso aqui é um tempo gráfico semanal, ele perde a mínima. Ou seja, quem tentou comprar esse martelo colocou o stop não, nessas regiões mais abaixo. Então ele aciona a compra e já vem para estopar a galera, tá? Podendo dar uma acelerada e já voltar a testar a extremidade aqui embaixo da região dos 40 com 38. Tá? Vem esticado direto, é o que eu digo. Significa que quando ele faz um movimento esticado, ele vai parar? Não. Olha, ele vem em linha reta. Então, não vou querer comprar aqui só porque ele está esticado. Mas é um dos cenários que eu observo. Se ele está caindo direto e vem para regiões de suporte, eu vou olhar tempos gráficos menores, porque ele pode falhar essas regiões, olhando mais para um cenário ali de volatilidade. Tá? Se a gente vai olhar as médias, por exemplo, do semanal, ele começa a se distanciar de todas as médias, não é só da curta, mas de todas, olha. Tanto da 10, da 20, da 200, da 50.
Olhando isso pelo tempo gráfico semanal, por exemplo, essa região dos 48,70 seria uma região que poderia buscar por vendas, dependendo de como ele chegasse aqui. Que é uma região de trava. Ela serviu, na verdade, um bom tempo como suporte anterior e agora o preço rasgou ela para baixo. Ela passa a servir aqui como eventual resistência. Isso aqui é tempo gráfico semanal, passou para baixo das médias. Jogo isso para o tempo gráfico diário. Tem compra aqui? Nenhuma compra, né? Nenhuma compra. Aí joga aqui por 60 minutos. Tem compra? Não, não tem compra. A gente comentou que aqui daria para observar, né? Vamos ver os 15 minutos. Não deixou nenhum cenário para compra, que ele passou direto. Então, essa primeira tentativa falhou. O que eu vou observar aqui? Deixa cair, tá? Eu só vou pensar em comprar esse negócio quando ele gerar um desbalanço para cima. Ó, ele tá para baixo, continuar caindo. Se ele fazer isso aqui no intraday, ó, pancada para cima, assim, com agressão de compra. Rompendo topos aqui anteriores que geraram mínimo. Aí, nesse eventual pullback, eu tento trabalhar com esse movimento. Tá? E aí eu vou usar o que como alvo? Cara, a extremidade dessa reacumulação dos 15 minutos. Mas o ponto principal sendo aquela região lá do diário, caso você queira estender um pouco mais, considerando que todo esse cenário desenhe da melhor maneira possível, você consiga fazer uma grande entrada aqui, e aí você queira estender ele um pouco, dado que o papel vem caindo em linha reta, tá? Para que, mesmo que ele volte a cair depois, você tenha um ponto aqui para usar como alvo, se você consegue encaixar uma compra de day trade aqui e ficar posicionado, tá? Tem compra? Não. Estou explicando o possível cenário. Significa que vai fazer? Não, não faço a mínima ideia, tá? Não vejo cenário nenhum para compra ainda, mas é o que eu observo dentro desses contextos de volatilidade nas extremidades dos papéis, tá? Curi 3, que nós comentamos, eu ainda não vejo nada. Aqui foi um que nós comentamos, né, a possibilidade de um trade de volatilidade de compra, mas acabou nem dando certo, né? Porque ele deu gap aqui, ó. Vou colocar no 60, fica melhor para enxergar. Aqui embaixo ele já abriu com gap, ó. Gap porrada para cima. Aqui deu sim, tá? Ó, quem tava olhando, lembra a região que nós marcamos aqui para fazer a entrada? Ele deu as possibilidades sim, tá? Ó, ele impulsionou 30 minutos. Marca essa região aqui, ó. Deixa eu gravar ela de uma cor mais escura. Toda essa região aqui. São fundos lá do diário anterior, ó. Esse fundo e esse fundo aqui. 15 minutos. Onde é que eu teria caçado sarna para se coçar? Nessas regiões aqui, ó. Tá? Nessas regiões aqui, ó. E aí, compras aqui nessa região, você teria usado, mais uma vez, ó. Espero que não fique confuso, tá? Diário. A marcação aqui, ó, desse topo com esse fundo e as retrações usando como alvo dessa possibilidade, que até então ninguém sabia se ia dar alguma coisa, lá pelo intraday eu usaria essas retrações do tempo gráfico diário de todo o impulso como alvo desse trade de volatilidade no tempo gráfico menor. E aí, lá para os 15 minutos, olha, compras aqui, tinha um stop em média de 1,5, chegou a andar 5,37. Aqui, olha, nos 618 teria andado 2,67. Lembrando, tá, pessoal? São trades mais dinâmicos. Pô, você pegou um trade com 1,5. O papel subiu 2,84 aqui com gap, ó. Chegou a subir 3%, né, depois no gap de abertura. Cara, é fazer uma saída parcial, colocar o stop no zero e tchau e benção. Isso aqui é trade mais dinâmico. Mais uma vez, não é para ficar tentando estender, ó, porque ele bate e devolve mesmo. Ah, mas e se subir lá em cima? Bom, você deixa uma quirela, por isso que eu falei, faz uma saída parcial. Nesse caso, teria saído basicamente no 0 a 0 aqui, né? Porque ele devolveu tudo. Tá? Porque ele devolveu tudo. Tem mais alguma coisa para fazer? Por enquanto, não, tá? A gente vai olhar pelo tempo gráfico semanal aqui, ele tá com cara de fazer um pivôzaço de baixa.
Ele está próximo, e aí deixa eu tirar essas retrações aqui, mas ele está próximo da 50, a 10 e a 20 vindo por cima, ó, não está esticado, tá? Ele pode querer dar mais uma rateada aqui e perder esse fundo aqui, ó, e mais um impulso de baixa para testar suporte nos 27,37 e depois lá embaixo 26, tá? Que aí já seriam stops maiores, considerando o tempo gráfico semanal, tá? Olha, essa região aqui. Não tem nada para fazer, né? Óbvio. Roxo 34, acho que eu já tinha comentado essa possibilidade com vocês. Do mesmo jeito, mapeado os pontos de possibilidade de venda em pullback e compra de volatilidade caso ele continue caindo esticado, ou seja, sem grandes correções, tá? Que é a região aqui nos 10 e 20 e região dos 9 e 40. E aí, para eu ter uma referência, dito isso, vou lá para os 15 minutos, 60 minutos, tanto faz, o que você se sentir melhor, né? Vamos ver se 5 minutos dá. Cara, 5 minutos dá para olhar ainda roxo, tá? Mas recomendo que você pare ali nos 15 minutos. Não tem cenário ainda nenhum de compra. Eu não vou querer tentar adivinhar fundo, tá? Eu vou procurar o quê? Um desbalanço de preço no tempo gráfico menor dentro dessas regiões do diário. Por enquanto ainda não tenho nada. Vamos ver as médias do diário. Média de 10, média de 20 está lá em cima, né? No último topo. Boa região para venda em roxo 34, região de 12 e 15. Semanal, olha onde a média móvel de 10 está, lá em confluência também nessa região. Média móvel de 10 está na região de 12 com 12. Média móvel de 20 do tempo gráfico semanal, região dos 12 com 84. Então, essa zona aqui, ó, eu vejo mais viável para buscar uma venda do que compras, por exemplo. Acho que compra é óbvio que não tem compras aqui, tá? Mas, ou seja, se eu estou imaginando que ele tem venda, para o preço chegar lá, ele precisa subir. Se ele precisa subir, eu posso avaliar uma possível compra e usar aquela região de venda como um alvo. Intraday não vou usar as médias. O que me faria comprar aqui, por exemplo, um contexto que eu gostaria de ver? O papel está para baixo, para baixo, para baixo. Tá aqui para baixo, ó. Se ele gera um desbalanço e não chega naquela região, é importante, se ele chegou lá, já desconsidera tudo, se ele vai direto. E aí sim, nessa correção, tentar comprar para cá. Ou seja, quanto antes ele fizer essa confirmação no intraday, para mim é melhor. Por exemplo, se ele fizesse aqui, seria melhor. Se ele vem aqui, fecha esse gap que tem aqui, ó, avança abaixo mais uma vez desse fundo, e aí aqui ele volta e faz um desbalanço. Ó. Aí ele melhora minha posição de compra aqui se eu for fazer alguma coisa. Que mais uma vez, tendência de baixa, não tem compras aí nessa região. Não compraria aqui no rompimento da máxima com stop na mínima, tá? Eu prefiro buscar essas confirmações hoje em dia mais pelo 15, pelo 60. Mas é isso. Fora essa região dos 10, outra ponta ali que eu fico interessado nos 9,50. Tá? Fora isso, ainda nada para fazer. Braskem que nós já comentamos a região ali para prestar mais atenção na região dos 10,67, aí levar lá para os 60 minutos. Tá? O papel testa mais uma vez em tendência de baixa. Ainda tem topos ali em cima para ser testado. Entrou muito fluxo de compra, mas provavelmente foi ele por conta do resultado das empresas e tem que ver se isso é sustentável. Tá? Na maioria das vezes, essa distorção de preço após o balanço nunca é sustentável. Tá? Então, assim, observaria mais abaixo. Aqui eu não vejo que tem compra nessas regiões aqui ainda. Ibov nós já comentamos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá. Cury nós já comentamos. Roxo já comentou. Klabin também bem feito, tá, pessoal? Não tem nada para fazer, mas eu sei que muitos de vocês aí gostam do papel. Ele está prestes a perder o suporte que, em tese, sustentaria as regiões de stop, seja ela de curto ou até de médio prazo para quem utiliza fundos como ponto de defesa, tá? O ponto de defesa está na onde no semanal? Aqui embaixo. Então, qualquer tentativa de compra nessas regiões, quem está protegendo a operação, quem segurou, olha, o stop está mais ou menos aqui embaixo. Ele está vindo para agredir essa região, que pode gerar ali stop da galera. Ficou mais feio no curto prazo,
Porque a gente vê que no tempo gráfico semanal ele começa a perder a linha de tendência de alta aqui, nessa linha pontilhada, agrediu o fundo de sustentação dessa última tentativa de testar topo, olha, que foi falho, porque deixou um topo mais baixo que o topo anterior, e agora ele voltou com bastante agressão para o fundo. Se ele perder esse fundo, olha, nós temos um paraquedas reservas, que é na faixa dos 15 com 43, não segurando nos 15 com 43, ele pode se desenrolar sem muita dificuldades para essa região aqui dos 14, dos 13 reais. Tá? Então o Klabin aí está mais fraco, eu não vejo nada para fazer, mas é um papel que é muito desejado aí, né? Gráfico semanal passou abaixo de todas as médias, olha. Tempo gráfico mensal já começou a negociar abaixo das 3 médias também, podendo, quem sabe, fazer uma correção mais ampla e voltar a testar para a extremidade do seu último impulso aqui, olha. Que de fato é essa região dos 14, tá? Que esse fundo gerou essa renovação de máxima lá em cima, que não foi confirmado o rompimento, mas ele violou aquela região, tá? Então essa faixa aqui, olha, os compradores podem querer defender que é os 14,65. Mas enfim, mais uma vez, eu não vejo nada para fazer, tá? Vamos ver se tem mais algo. IGTI também, olha, eu avaliaria essa região dos 27,30, 27,50 para uma possibilidade de venda no intraday, para levar o papel nas regiões de suporte mais abaixo, né, como a região ali dos 24,90, 24,20. O papel quebra uma linha de um canal de alta, perdão, de curto e médio prazo. É topo mais baixo, ainda não perdeu esse fundo. Fechou com não é nem um golfo, né? A barra aqui compradora na sexta até fechou, nivelando os fundos aqui, ó. O volume pífio, né? O volume ridículo, ou seja, se isso volta nessas regiões de 27,50, sem perder esse fundo aqui dos 25,62, 25,72, 25,70, enfim, é a região, né? Eu avaliaria compras, cara. Compras não, perdão, vendas, tá? Aqui, ó. Procuraria por vendas aqui nessa região. Para tentar levar até a região de fundo aqui, ó. 15 minutos. Né? Aqui tem liquidez, deixa eu ver. Tem, dá para mexer nos 15 minutos em IGTI 11. Tá? Olharia esse cenário mais em IGTI 11. Tá? Toda essa região aqui. Vamos ver o que mais tem aqui. Tris também foi feio. Ó. Quem estava por algum motivo posicionado no papel já teve motivos aqui para encerrar, né? Perda de fundo lá em cima. Isso aqui entrou muito mais agressão na venda, né? Se a gente olha o tempo gráfico mensal, está perdendo fundo aqui que sustentava no médio prazo a alta, que é essa região dos 4,15, está com bastante agressão. Próxima região que eu ficaria atento, olha, os 3,40, que é a extremidade aqui, ó, onde ele iniciou o movimento que gerou o último impulso forte de alta, tá? Aqui ele está querendo perder o fundo principal de médio prazo, que é esse aqui, ó. Essa região aqui, ó, essa região aqui que trava, topo anterior, ó. Se ele continua caindo em linha reta aqui, cara, pode ser que lá pelos 60 minutos, pelo diário, surja alguma coisa. Mas é o que eu falo. Eu vou querer ser o besta que coloca a carroça no meio dos boi, querendo achar fundo, porque deixa ele cair esticado. Enquanto ele não me der algo interessante pelos 60, pelos 15 minutos, eu tô fora. Deixa cair esse negócio. Eu vou procurar regiões para vender, entendeu? O fundo está mais aqui embaixo nos 4,05. Como ele vem esticado daqui de cima, pode ser que na perda desse fundo, lá pelos 15, pelos 5 minutos, ele deixe alguma falha para tentar corrigir. Tem um gap aqui em cima, tá? E aí, mais uma vez, pessoal, isso é cenário mais dinâmico, olhando ali para day trade, não tem muito o que fazer. Mas só para que vocês entendam. E é isso. Tá, pessoal? Vou ficando por aqui, nem sei quantos minutos que deu, 44, acho que já tá bom. Fiquem com Deus, um bom descanso e até mais.